Olá, eu quero conversar um pouco com os companheiros, companheiras, amigos e amigas, para desmistificar essa questão aí do congelamento, que deu muito bafafá, né? Deu muito trelelê aí pelos nossos meios de comunicação, pelas mídias sociais. Aí. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o servidor público está à mercê da situação pandêmica, né? Ou das consequências que a pandemia do coronavírus traz, né? Diversas consequências, tais como um regramento de exceção para a hora em que nós estamos vivendo, né? Para a calamidade, né? Para o estado de calamidade, traz no bojo um regramento de exceção que normalmente não aconteceria, em que se permite aí uma série não permite demissão. Demissão é uma condição, mas permite aí diminuição de salário, permite antecipação o regulamento permite antecipação de férias. A situação, aí já não é o regulamento, acaba provocando demissão também, mas essas demissões podem ser também no serviço público. O que eu quero dizer é que todas essas consequências, o servidor público está à mercê também. Não tem inovação, não foi a lei aprovada lá e determinada lá pelo Paulo Guedes que está trazendo as consequências para nós. Nós já estamos inseridos nas consequências. O servidor pode ser mandado embora. O servidor seletista pode ser mandado embora a qualquer tempo. Vai, gente, se é contratado pela CLT, pode ser mandado a qualquer tempo. Mas o servidor público estatutário, que entrou por concurso e tal, segue um regramento especial, esse tem estabilidade, entre aspas, flexibilizada desde 2003. 2003, gente. Nós estamos em 2020, faz quase 20 anos que a estabilidade está flexibilizada e a gente ainda fica com esse mito. Na verdade, se o gasto, os governos estão alegando que estão perdendo receita. Se isso for verdade, e se o gasto com a folha de pagamento, por conta desse decréscimo, chegar a 54%, o governo pode mandar embora. Quem falou que não pode mandar embora? Então, na dificuldade financeira, tal qual a economia privada, o servidor também pode estar incorrendo no risco de ser mandado embora. Quer ver como pode? Antes, a lei de ajuda aos municípios não foi nem sancionada ainda. E nós aqui em Santos, o prefeito decretou decretou antecipação de férias para SEDUC. Isso é uma excrescência legal, uma excrescência jurídica que é permitida no período de exceção. É permitido hoje antecipar as férias do trabalhador dessa forma. Então a consequência a gente sofre, já estamos sofrendo. Antes da lei ser aprovada, que foi 17 de abril, não tinha nem sido aprovada ainda. Ela não foi sancionada, vai ser vetada, vai voltar para o Congresso, etc. Então a gente já conhece a história. O Congresso não sei se veta, ou se derruba o veto ou não, bom, enfim, a gente já conhece a história. A lei não está nem valendo direito ainda. E nós já estamos com férias antecipadas. Então as consequências podem atingir a qualquer um, servidor público ou trabalhador da economia privada. Não caia nessa conversa, nessa balela, nessa conversa, nessa falácia desse governo escroto. Porque esse é um governo escroto. Essa lei de ajuda aos municípios e ao Estado está parada no Congresso desde o ano passado. Já era para estar ajudando aí os estados e municípios em dificuldade, e não foi aprovada essa lei por quê? Porque não queriam congelar salário dos trabalhadores públicos. Esse é um dos motivos, não passava a lei por causa disso. Agora aproveitou-se o momento da pandemia para perpetrar a maldade
que o Paulo Guedes já tinha o seu plano econômico se baseia nisso. Acabar com a Previdência ele já conseguiu. Tá? E diminuir gasto com folha de pagamento de todos os trabalhadores do Brasil, porque a senha é todos os trabalhadores públicos do Brasil, porque aí diminui o déficit público e também, enfim, essa é a história dele, isso aí o que ele conta está no plano de governo, desde o começo antes dele ser eleito já estava no plano de governo. Então vamos parar com esse negócio, essa discussãozinha, não, tem que pagar discurso escroto de um vagabundo que nunca fez nada na vida, esse infeliz. Isso é discurso escroto, esse Paulo Guedes vai dizer que não, o servidor público tem que pagar, tem que dar sua cota. Nós já estamos dando, e a nossa cota a gente paga em sangue. Porque quem é que ele pensa que está lutando contra a pandemia? Quem é o trabalhador que fica lá se expondo a risco, morrendo, se infectando, sofrendo a pressão psicológica? Quem é? É a mãe dele? É a mãe do presidente? Não, pô, é servidor público. A nossa cota a gente está pagando em sangue, está pagando com risco, para eliminar um problema que é deles, principalmente, que é do governo. Administrar isso aqui, esse problema, o problema da pandemia, é do governo, e ele não está fazendo pomba nenhuma. E aí a gente fica discutindo aqui nas redes sociais quem é que merece, quem é que tem, que todo mundo tem que pagar. Todo mundo tem que pagar mesmo. E a nossa cota de sacrifício está sendo paga. Ou é com sangue, ou é à mercê das consequências que a pandemia traz. A exemplo aí do pessoal da educação, que teve antecipado as suas férias, e por vosso governo antecipou as férias, mas não sabe quando vai receber o abono de férias. Tá? É bonito. Se a gente pode sofrer esse tipo de consequência, é porque a gente podia sofrer qualquer uma. Não tem proteção para servidor público. Esse projeto é um projeto do governo, é um projeto do seu Paulo Guedes, desde o princípio. Está na cartilha dele. Diminuir salário de servidor público. Isso ele tentou desde o começo, tentou passar a lei de ajuda aos estados e municípios, não conseguiu justamente por causa disso, que uma das condições era congelar salário, até os governadores foram contra, menos o nosso aqui, de São Paulo foi a favor, mas até os governadores foram contra, e não passou. Agora, aproveitando a pandemia, e para encher a cabeça das pessoas que não conseguem raciocinar e não têm memória, para ver o que se passa nesse país, acaba dando esse tipo de desculpa e as pessoas ficam discutindo que não, então vamos procurar o culpado, então o culpado é o servidor. Quando o servidor acabar, morrer tudo, é outro que vai ser culpado. Gente, pensa, esse governo não vale nada. Essa história de congelamento de salário já estava na pauta do dia do seu Paulo Guedes. É só ver lá o ano passado, as discussões, pô. Tem esse aparelho aqui, serve para isso também. Não é só para entrar lá no Face e ficar falando bobagem. Pega e pesquisa. Vai ver se isso aí não estava lá no projeto de ajuda aos municípios e estados. Se essa não era a condição, seu Paulo Guedes impunha. Agora vem dizer assim, vai vir com essa falácia. Vamos se enxergar, gente. Vamos pensar um pouco. O cérebro é feito para pensar, não é só para, enfeitar, não. Ou deixar ter lugar para ter cabelo. A gente precisa pensar um pouquinho.